Se você clicou nesse vídeo, você já sabe o poder dos juros compostos e sabe também que o fator tempo é o fator determinante na fórmula dos juros compostos, né? Porque o tempo é fundamental para ter aqueles ganhos exponenciais. E sabendo disso, você olha para trás, né? Pô, se meu pai tivesse tido a possibilidade de investir para mim, pô, hoje eu teria uma grana federal. E aí você olha pro seu filho, né? Não sei, você tem filho aí, cara? Comenta aqui embaixo, quero saber se você tem filho, se planeja ter filho e também se já investe para ele ou se pensou em investir para ele. Comenta aí que eu quero saber como é que tá a tua realidade nesse sentido aí. E se tu não pretende ter filho, também comenta aí e me fala por que tu tá assistindo esse vídeo aqui, beleza? Então, cara, aí você se pergunta, né? Pô, legal, vou investir pro meu filho ali, mas como que eu posso fazer isso? Qual o melhor investimento? Tem como investir diretamente no nome dele? Como que vai funcionar os impostos? O que que eu devo fazer para não fazer nenhuma cagada? É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá? Então fica comigo até o final, já deixa um dedo like aí para fortalecer o canal, se inscreve aqui no canal apertando o botãozinho vermelho ali e ativa a notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que nós trazemos aqui. E o primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui é em relação ao imposto, tá? Isso aqui é algo determinante para você já não fazer besteira logo de cara. Então, a gente tem algumas hipóteses aqui, né? Então, caso você faça declaração como dependente do teu filho, né, que provavelmente você deva fazer, você tem uma dedução anual de R$ 2.275, mais os gastos com saúde, educação, você também consegue deduzir isso na tua declaração do imposto de renda, tá? Então, você precisa saber disso aqui, porque lá na frente, caso você faça dessa forma aqui, o valor que você investir para o seu filho, você vai ter que doar para o seu filho. E aí você vai ter que pagar um imposto, tá? Então você precisa colocar na ponta do lápis isso. Então a declaração separada acaba sendo interessante caso você vá investir um montante que lá na frente vai gerar um valor relevante e esse valor vai ser doado. E aí você precisa verificar se essa economia que você está tendo aqui de forma anual vai compensar o valor que você vai pagar de imposto lá na frente. E aí você precisa verificar o ITCMD do teu estado, porque esse é um imposto estadual. Cada estado tem um tipo de imposto diferente, uma alíquota diferente, então ele pode ir lá de 3 a 12%, dependendo do estado, tá? E esse valor é sobre o valor total doado. E aí você precisa verificar também se no teu estado existe alguma faixa de isenção, tá? Porque isso é fundamental para que você perceba, tá? Porque por vezes, se existe uma faixa de isenção, né? Por exemplo, em São Paulo a faixa é por volta de R$ 72 mil. Então, R$ 72 mil é um valor relevante, tá? Então, você já vai transferindo para o seu filho, fazendo a alocação ali, a declaração de forma separada já do seu filho, aquele dinheiro já é dele. Então, quando chegar o momento que ele pode usufruir disso, você não vai precisar doar, tá? Porque já foi doado no montante isento, tá? E também você precisa verificar, caso não tenha nenhum tipo de isenção, verificar a alíquota, porque por vezes 3% pode compensar fazer declaração separada. Agora 12%, dependendo do montante que chegar lá na frente, já não vai compensar. Então isso aqui é fundamental que você já faça esse planejamento e coloque na ponta do lápis para tomar a melhor decisão. Mas de todo modo, isso aqui não é um empecilho para que você invista para o seu filho, tá? É simplesmente ver qual é a forma que vai ser mais lucrativa para você, tá? Então, fundamental compreender isso daqui. Qualquer dúvida, manda aqui embaixo que a gente ajuda com isso aqui, tá? É possível investir diretamente no nome do seu filho? Então, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Pô, tem como investir diretamente no nome do meu filho, abrir uma conta numa corretora e tudo mais? Tem como, tá? Eu comecei a investir com 15 anos. E apesar do meu rostinho aqui, eu tenho 30 anos já, cara. Parece que eu tenho 22, né? Comenta aí embaixo, não parece que eu tenho 22, cara. Pô, rostinho aqui de bebê, né? Mas eu comecei lá com 15 anos de idade e bem simples o processo. Fui lá na corretora, quero começar a investir e tal. Tá, beleza. Me deram lá o contrato, assinei o contrato. Hoje é tudo online, né, e tal. E simplesmente um maior de idade vai ter que dar autorização ali. E fechou, tá? Nada demais. Praticamente a mesma coisa que um adulto acaba fazendo para abrir uma conta. Terceiro ponto que a gente tem aqui é em relação a qual é o seu planejamento para o seu filho. Porque uma coisa que você tem que ter em mente é, beleza, o dinheiro vai ficar na conta dele, beleza, vai ter uma corretora lá no nome dele, e aí o que vai acontecer? Quando ele fizer 18 anos, ele vai conseguir utilizar aquele dinheiro. E aí, o que você planejou para ele? Você quer isso de fato? Porque
Cara, você está investindo por mais que seja pouco ao longo do tempo, né? Por mais que a taxa não seja nada atrativa e tudo mais, cara, o tempo é implacável, né? A gente vai conseguir ter um valor bem relevante lá na frente. E aí você sabe muito bem que o moleque de 18 anos não pensa muito bem, né? Pensa um monte de merda, quer sair com as namoradinhas, quer comprar um carrinho pra chegar na frente da festa, fazer aquele barulho, né? Aquele auê. Aí, porra, foi lá e investiu arduamente todos os meses, papapá, pra ele chegar e fazer um monte de cagada com o dinheiro. Então, você precisa planejar isso daí, tá? Então, verificar se é melhor deixar no nome dele mesmo ou deixa no seu nome. E aí você faz um planejamento nesse sentido. Se você vai dar uma educação financeira para ele, para que ele possa usufruir desse dinheiro lá na frente com consciência do que ele está fazendo, de repente, cara, quando ele tiver numa idade ali que ele já compreenda como é que funcionam as coisas, fazer algum estudo de educação financeira com ele. Então, por exemplo, aquele livro ali, aquele azulzinho ali, ó, The Little Buck That Still Beats the Market. Eu acho que tem em português também, tá? O livro Joel Greenblatt, tá? E é bem legal a parte inicial, que ele traz exemplos de um moleque na escola que vendia gomas de mascar e tudo mais, e ele vendia tanto, e ele vai trazendo um paralelo com o mercado financeiro com o moleque vendendo goma de mascar na escola, tá? E aí isso acaba sendo bem lúdico, bem claro de como funciona o mercado financeiro. E aí, porra, aí vai de cada pai, né? Eu não tenho filho, mas eu só imagino o que daria pra fazer, né? Então, por exemplo, uma sugestão aí, né? Aí você me comenta aí embaixo aí se você é pai e tal, vê se faz sentido o que eu vou te falar aí. Então, pô, sei lá, cara, vai pedir o teu filho aí pra fazer alguma tarefa, alguma coisa assim, em vez de dar a mesada já na mão dele, explica um pouco pra ele como é que funciona o mercado financeiro ali, né? Que ele pode receber dividendos da empresa, né? Conforme aquele livro acaba explicando para a criança, né? Que vai ter um retorno lá na frente e tal. E aí pergunta para ele se ele quer fazer esse investimento para colher lá na frente um valor muito maior. Então uma parte daquilo que ele recebeu, ele separa daquela mesada, né? Então vai tendo essa consciência e aí você vai vendo, né? Se ele está compreendendo, se ele está cagando totalmente para isso que tu está falando. E aí você vai determinar se esse dinheiro vai ficar na mão dele ou não lá na frente, tá? Então é uma ideia. Você precisa planejar muito bem isso daí para que ele não faça cagada lá na frente. Afinal de contas, você está trabalhando justamente para que você possa ajudar ele da melhor maneira possível, tá? Quarto ponto, onde investir de forma preguiçosa e que dá certo. Então tem a forma preguiçosa e tem a forma que você pode investir de fato, né? Então, a forma preguiçosa, como que você pode investir, né? Então a gente tem esse gráfico aqui. Não sei se vocês já viram a última live que eu fiz, mas eu trouxe esse gráfico aqui lá e expliquei para eles como é que funcionava, tá? Então esse gráfico aqui foi feito pelo Marcelo Perlin, onde ele pega o rendimento aqui, o desempenho de fundos de renda fixa e previdência de 2006 a 2018, tá? Então a gente tem aqui em verde, caderneta de poupança, foi o que menos rendeu no período. Em cinza e vermelho são os fundos de renda fixa e de previdência, não renderam porra nenhuma. Aí tu vai lá no teu assessor da corretora e tal, e ele vai falar para te investir num fundo especificamente ali, que vai ser mil maravilhas, mas não é, porque a gente tem um investimento aqui que rendeu muito mais e é muito menos trabalhoso e mais seguro para se investir, só que ele nunca vai falar, porque ele recebe comissão e desse investimento que ele não vai receber comissão nenhuma. Então é importante ressaltar isso, que a gente não tem nenhum tipo de vínculo com nenhuma instituição, a gente não recebe comissão de nenhuma recomendação de nada, tá? Então, todas as recomendações que a gente dá são recomendações que a gente investe, né? Nossa carteira lá da Notórios, a gente tem várias carteiras com foco tanto em ações, fundos imobiliários para recebimento de renda passiva, dividendos para poder receber dividendos das empresas, investimentos no exterior, são todas recomendações totalmente independentes. A gente investe nosso próprio dinheiro nessas ações e a gente não recebe comissão de jeito nenhum, tá? Então perceba esse tipo de conflito de interesse que acaba se deparando na tua frente, porque se você vai atrás do assessor, você acaba tendo uma performance a longo prazo muito pífia em relação ao que você poderia ter, tá? Porque você vai pagar taxa de administração, taxa de performance, e isso corrói a sua rentabilidade a longo prazo. E esse investimento aqui em azul, você já sabe qual é? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você sabe qual é esse investimento aqui em azul, tá? Que eles nunca vão te falar qual que é esse investimento aqui em azul, porque esse investimento eles não recebem praticamente nada de comissão. E como eu não recebo comissão, eu falo para vocês aqui qual que é, tá? E esse investimento é o Tesouro IPCA+, tá? Simples assim, cara. Você vai investir no investimento do Tesouro, que é totalmente seguro, muito mais seguro que muito fundo de renda fixa aí, fundo de previdência, principalmente se for um fundo de uma instituição pequena, porque esse fundo não tem nem garantia do FGC, então se ele quebrar, tchau, tchau, não tem garantia nenhuma, tá?
E esse investimento acaba sendo muito mais seguro e mais rentável, porque você vai ter uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, hoje a gente consegue contratar um IPCA mais com uma taxa pré-fixada de 5% ao ano, mais o IPCA. Ou seja, o IPCA é o índice principal de inflação que a gente tem no Brasil. Então, se a inflação do período foi de 10%, vai ter os 5% mais os 10%. No outro ano, a gente tem os 5% garantido. A inflação foi de 1%. Beleza, 5 mais 1%. No outro ano, a inflação foi de 500.000%. Tá? Então, você vai se proteger em relação a isso. Tá? Então, lá na frente, você vai ter um poder de compra real acima do que você tinha hoje. Então, é um bom investimento para quem é preguiçoso. Agora, você pode se perguntar, né? Pô, legal, Felipe, mas eu tenho interesse em investir, eu já invisto e tudo mais. Onde investir de forma... como deve ser a carteira de investimento do meu filho e tudo mais. Tá? Então, cara, se você está aqui, você se interessa em investir, construir uma carteira de verdade para poder ter uma performance acima da média no futuro. Então, para o seu filho, cara, ele acabou de nascer e ele vai ter acesso a esse dinheiro lá com 18, com 20, com 25 anos, dependendo o prazo que você estimar. Não vai mudar nada em relação ao que você já investe hoje. A estratégia vai ser a mesma. Você já tem a sua estratégia, ou seja, você não está investindo hoje para daqui a 15, 20 anos e você está tentando fazer o melhor, né? Você quer ter a melhor performance possível durante esse período. E aí você vai montar outra carteira para ter uma performance pior, né? Então, utilize a sua carteira como base para poder fazer esse investimento para o seu filho também, beleza? Então, a pegada é justamente essa, tá? Você precisa saber qual é o objetivo que você tem para o seu filho. Tá? Então, lá naquele ponto anterior, você vai determinar o que é isso que você quer para ele. Se é um dinheiro que você vai dar na mão dele, beleza, você vai educar ele financeiramente. Não, é um dinheiro que eu quero que garanta a faculdade dele, né? Não sei se ele vai ser o cara esperto para passar na federal e tudo mais, mas a faculdade eu quero garantir. Então, talvez você nem precise abrir conta para ele, você fica com esse dinheiro para você. Você pode, de repente, abrir conta em uma outra instituição para não ficar misturado ali com a tua corretora, né? Porque daí, tu vai investir num tesouro IPCA que tu já investe. Aí investe de novo, fica tudo meio misturado ali, aí tu não sabe o que é teu filho, o que é teu, né? Então, você pode simplesmente abrir uma conta em outra corretora que você não usa, aquele dinheiro que você coloca naquela corretora é do teu filho. E aí, quando ele fizer 18 anos, é para a faculdade, aí você pega desse valor ali e vai pagando a faculdade dele, não coloca na mão dele. Aí, se sobrar algum saldo lá, aí depois você vê o que você faz. Se você vai dar para ele, ou que se dane, meu filho, agora corre atrás do teu aí, filho, porque o pai já correu aqui, já paguei tua faculdade, agora vai pagar tuas contas aí. Ou se você vai ser bonzinho e vai dar o dinheiro para ele. Comenta aí embaixo, cara, tu vai ser bonzinho e vai dar o dinheiro na mão do teu filho lá, fez 18 anos, moleque, toma aqui, 200 mil reais, eu investi, sei lá, 300 reais por mês e rendeu isso aí, 200 mil, tá na tua mão, toca a tua vida aí. Ou não, tu vai ficar com a grana pra ti e tu vai determinar ali o que vai ser feito com aquele dinheiro. Comenta aí embaixo que eu quero saber. E se você curtiu o vídeo, deixa um dedo like aí, se inscreve no canal para ficar sempre a par aí do que a gente está trazendo para vocês. E eu vou deixar um vídeo aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê lá. Um abraço.